Olá, eu me chamo Lucilene Paula e seja muito bem-vindo aqui no Caminho de Miríades. E hoje eu quero mais uma vez falar sobre lembranças, perdão, memórias que precisamos estar visitando e permitindo que elas sejam olhadas para que possamos compreender e fazer uma transformação, uma revolução na nossa vida. Acordei, mandei as crianças para a escola, porque eu tenho dois ainda que estudam. E começaram a vir lembranças da minha infância, coisas que criança faz, sabe? E uma dessas coisas que criança faz e que ninguém explica, e que eu fiz, eu me recordo de ter saído da escola e nisso que eu saí da escola eu fui atrás de meu pai que estava fazendo um serviço para um conhecido, que nessa época ele tinha que trabalhar na enxada, roçando, capinando para os outros, para poder trazer o alimento para dentro de casa. E eu, como nunca fui arteira, nunca fui sapeca, vocês podem ver a carinha de menina boa, ó. Descendo com uma turma de escola, via passando uma jararaquinha e eu cismei que eu ia matar essa jararaca na pedra. E eu fui jogando pedra, e eu fui jogando pedra, e eu fui jogando pedra. Ela atravessava, entrava no mato, cercava ela de pedra, ela voltava para o outro lado, cercava de pedra. E eu me recordo que depois de um bom tempo já fazendo isso, ela dava cada bote. Ela não dava bote na minha direção, mas ela dava bote quando as pedras batiam perto dela, dava aquele bote para poder pegar. E eu recordei que quando o papai vinha chegando, ele perguntou de longe: menina, o que você tá fazendo? Eu falei: eu vou matar essa cobra da pedra, pai. Ele: minha filha, pelo amor de Deus, você não tem juízo. Não tinha mesmo, eu era criança. E aí ele foi, deu uma enxadada na cabeça dela e matou ela. Aí ele falou assim: aqui se reza a lenda que quando você cerca uma cobra desse jeito e você não mata ela, ela acompanha você até em casa. E aí eu parei e fiquei pensando, eu falei: meu Deus do céu, já pensou essa cobra ainda atrás de mim? Foi uma lembrança que engatilhou outras lembranças e que eu me permiti sentir uma por uma. Porque quando a gente fala assim, vamos despertar, vamos transformar a nossa vida, nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que se manifesta na nossa vida. Quem nunca parou de verdade para tomar atenção nisso, acha que é loucura, que não tem nada a ver, que já passou, pronto e acabou. Mas quando você sente aquele sentimento e você potencializa, você traz ao máximo e sente aquilo de verdade, aquilo não passou. Só ficou reservado numa gaveta aqui do nosso inconsciente e a gente simplesmente acha que esqueceu. E numa dessas memórias acompanhada dessa minha infância, dessa vez não foi sonho, foi a minha real lembrança. Porque às vezes a gente fala assim, escassez, aonde está a raiz da escassez? A gente não liga de lembrar, eu estou trabalhando,
Eu tô ganhando dinheiro, não tá faltando nada, mas também não está sobrando. Não tem aquela fartura que realmente a gente necessita para a vida, levando em conta o custo de vida hoje atual do nosso Brasil. E aí me veio uma outra memória muito forte de escassez, a nostalgia do tempo chuvoso, porque está chovendo. A chuva que a gente esperava novembro e dezembro não veio, ela veio no começo do ano. E estamos aqui quase em abril e está chovendo muito. Gratidão ao universo, à vida, à natureza por isso, porque a natureza é muito sábia, ela sempre sabe fazer, quando o ser humano só sabe ir lá e desfazer do que ela faz e faz muito bem. E eu me recordei que meu pai tinha uma mula preta, baia, enorme, linda, linda, linda. E olhando para essa cena da mula, eu recordei que ele tinha ido pro interior de São Paulo cortar cana, porque sim, eles iam para longe, deixavam as famílias para poder não deixar faltar o alimento. E me recordando disso, essa mula, quem montava nela era só o meu pai e a minha mãe. Qualquer outra pessoa que montasse nela, ela jogava no chão. Tem uma outra pessoa que montava na roxinha, que ela não jogou no chão, mas também ela foi entregue pelo meu pai. Tipo assim, pode montar que ela vai te levar e vai te trazer, que é a minha irmã Helena. Minha irmã de coração, uma pessoa a quem eu sou grata, que eu não tenho tamanho, não dá para mensurar o tamanho da gratidão que eu carrego por ela, por ter conhecido ela na minha infância e ainda hoje sermos irmãs, amigas, primas. E da escassez eu me recordo que eu era muito criança, eu tinha 7 para 9 anos, algo nesse meio tempo. Meu pai no interior trabalhando, né? E ele mandou dinheiro e disse para minha mãe fazer compra, mas já estava chovendo há 40 dias direto. Vocês imaginem o norte de Minas sem água e com aquela chuva abençoada. Muita gente plantou, muita gente colheu. E eu me recordo que ela foi, pegou a mula e foi até a cidade, deixou eu e a minha irmã em casa e eu fiquei olhando ela do cruzeiro que ficava no alto assim. Dava pra gente ver quando a pessoa vinha de longe e já passava do meio-dia e começou a me dar medo dela não voltar para casa. Por conta da chuva, estava muito forte. De repente ela e a mula não conseguiram romper para chegar em casa. Eu era criança. E ali eu pude observar aonde entra a escassez nisso. 60, 40, 50, 60 dias de chuva direto. Não era chuvinha, era chuva. E ali eu vendo a minha mãe vindo, o sentimento que eu tive quando ela saiu, se ela não voltar e não parar de chover, vai faltar comida. Como é que a gente vai se virar sem comida? E percebendo isso, hoje ainda é um medo da maioria das pessoas de não ter o que comer, de não ter o que se alimentar, de não ter o que oferecer para os filhos. E isso ficou tão latente, tão forte dentro de mim e desencadeou outras lembranças de escassez também, que eu fui olhando. E o que eu
estou aqui para falar com você que está me ouvindo. Você consegue entrar para dentro de você ao ponto de deixar fluir tudo aquilo que você acredita que passou, mas não passou, e que está nessa gaveta aí guardado, esperando ser olhado, visitado, acolhido, tratado, transmutado para que sua vida siga. Desculpa. Às vezes, e por muitas vezes, nós, inconscientemente, mantemos um padrão na nossa vida que não é o padrão ideal, e a gente sabe que não tem algo certo ali, mas a gente persiste em seguir achando que está lá no passado, e não está. E quando a gente carrega em si esse desejo de despertar da consciência, essa vontade de mudar, de fazer essa encarnação valer a pena, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade é compreender que sim, o passado, ele nos revisita todos os dias. Inconscientemente. E a gente, por vezes, acha que passou. Aí quando você olha para dentro de si e permite essa gaveta ser puxada só um pouquinho, esse quarto escuro ser puxado, ser aberto só um pouquinho para a gente entrar e olhar ali, você encontra tanta coisa que precisa ser olhado. E que quando a gente abre a boca hoje e fala, vamos olhar para isso, vamos ressignificar, vamos curar essas memórias, essa lembrança, para que sua vida destrave e você siga, a gente acha que é loucura, que não tem para que fazer isso, porque eu tô bem, a gente estufa o peito e eu tô bem. Mas o quanto nós estamos bem de verdade? E com essa lembrança veio tantas outras lembranças que eu fui sentindo cada uma. Eu fui sentindo cada uma, fui sentindo cada uma. Aí o meu esposo estava do meu lado, eu comecei a contar para ele. Veio essa lembrança da escassez, a memória de um relacionamento abusivo, fui contar para ele algo que não tinha falado com ninguém nunca, mas que naquele momento se fez necessário eu falar para ele. E eu comecei a contar essa parte do relacionamento abusivo, aonde a escassez também estava presente, porque eu me recordo, isso eu estava em São Paulo com 20 e pouco, quase 30 anos, e eu tinha os dois meninos mais velhos, e o mais velho, principalmente, eu me recordo de ter falado para ele, um dia ele me pediu um salgadinho. Na época era R$ 1, quando o real ainda era real, que R$ 1 realmente valia R$ 1. Eu falei para ele, a mãe não tem, quando a mãe pegar dinheiro, eu prometo que eu compro para você. E é uma coisa que eu sempre fiz questão de manter a minha palavra. Se eu falar que eu ia fazer, eu fazia. E eu me recordo que eu fazia crochê para vender bico de pano de prato, toalhinhas, joguinho de toalhinhas, capa de botijões, de liquidificador. E ali, naquele dia, 30 dias depois exatos, eu me recordo que eu consegui receber um dinheiro e eu entrei no mercado, eu olhei e falei, pega seu salgadinho, filho. E eu dei o salgadinho para ele e olhei, tinha uma outra criança perto, e eu falei, você divide com o coleguinha, tá bom?
Ele, tá bom, mamãe. E eu me recordo que a criança que estava do lado, quando eu falei de vídeo, esse menino avançou na mãe dele e começou a xingar. Mas xingar mesmo. Uma criança de 5, 6 anos xingar a mãe daquele jeito porque ele queria um salgadinho só para ele. Eu fiquei assustada, horrorizada, porque o meu filho estava esperando há 30 dias por um salgadinho. E ele tinha a chance de compartilhar com o meu filho e ele queria um só para ele e xingou a mãe toda. Eu fiquei assim. E o que isso tem a ver com escassez? Tem a ver com escassez, que são memórias que vai ali te visitar e você não compreende. E nessa época, como eu ainda estava missionária, congregando e tudo mais, era uma coisa que... É uma coisa, gente, que parece que é cultural, só pode. O crente, ele não pode prosperar, ele não pode ser rico. Na época era pregado dessa forma, que era muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E hoje, compreendendo isso, o nosso céu é o nosso estado mental. A riqueza é um estado mental, por isso que nós temos facilidade de manifestar muito mais rápido a falta, a escassez, porque quando você sente medo, aquilo vai com tanta força para o teu peito e as suas células sentem e a frequência te encontra e ali você manifesta. A gente não compreende isso se a gente não estiver disposto a estudar e compreender o que somos nós de verdade. Porque muitas pessoas falam, ah, mas é só lembrança. Isso não define quem eu sou. Será que realmente não define? Será que realmente não define? Se a gente não teve a presença de um pai, de uma mãe, aquela carência dentro de nós nos leva a buscar um relacionamento aonde a gente se apega e se torna vítima do relacionamento. Será que foi resolvido mesmo? Será que não influi mesmo? Porque se a gente visitar só as nossas memórias e de verdade não ter receio de vivenciar aquilo mais uma vez para poder se curar. E você vê o quanto que aquilo ainda mexe com você, será que é passado? Será que nós conseguimos deixar lá atrás realmente? Ou nós somos mestres em nos enganar, varrer a sujeira para debaixo do tapete e deixa ali? Essas memórias todas foram de crianças, de quando eu era criança. E existem outras que eu não vou relatar aqui nesse vídeo, mas que espelhou e muito a minha adolescência, a minha juventude, aonde a gente não foi ensinado a ser valorizado e a saber o nosso valor real. E o porquê é que a gente às vezes se mete em cada um? Por não olhar para nós, por não sentir a nossa essência verdadeira de ser.
E quando eu digo visitar a nossa verdadeira essência de ser, é inclusive olhar para essas coisas que causam dor. Agora não está mais doendo. Foi realmente como se passasse um bálsamo. Apliquei técnicas, potencializei, depois apaguei, despolarizei e tratei por final com o Ho'oponopono. E aí eu te pergunto, você está disposto de verdade a transformar a sua vida ao aparecido? A entrar para dentro de você, a olhar essas lembranças e abraçar e acolher a sua criança e dizer para ela, agora eu estou no comando. Eu não vou mais falhar com você. E seguir a passos firmes, certo de que você não vai precisar passar por cima de ninguém, denigrir ninguém, ofender ninguém, humilhar ninguém. Porque até isso a gente traz de lá, da nossa infância. Às vezes a gente aprende a se proteger de uns jeitos grosseiros, né? E que nos fazem mal. Mas nesse vídeo eu quero te convidar por um momento a pensar, a refletir o que você pode. O que você pode fazer por você hoje, que é só você que pode. Que lembrança, que memória, aí dentro precisa ser visitada com amor. Porque somente você pode se olhar com amor. Somente você pode se acolher, se abraçar e dizer, eu não vou te abandonar. E o crescimento espiritual, buscar, compreender as outras dimensões, o porquê é que a gente está aqui passando por tudo isso. Muito se tem falado que o planeta Terra é uma prisão, mas a maior prisão é a nossa mente, é as nossas dores, é a imprudência da gente não querer buscar, estudar, questionar, buscar nas histórias os padrões que se repetem dentro do nosso planeta, dentro dos estados. E quando a gente se limita a não buscar, a gente fica preso ali num ciclo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até uma hora que explode de uma vez. É onde muitas das vezes nós ficamos completamente depressivos, introspectivos, com a necessidade de que o futuro venha logo, venha logo, venha logo pra gente sair disso aqui que tá incomodando nesse momento. Mas se a gente fechar o olho, colocar a mão aqui, gente, é aqui que começa tudo. Não adianta buscar lá fora. Não adianta buscar lá fora. Não adianta olhar para João e achando que João tem a resposta, que João não tem. A resposta está dentro de você, centelha divina. Você é centelha divina. Você veio da fonte criadora. Você está aqui para aprender a se curar, a se manifestar, a crescer, a se expandir, a voltar ao seu estado de luz. Luz e lucidez. Então, depende de você e de mais ninguém. E nesse momento, eu quero te convidar a fechar os teus olhos.
Escute tudo à sua volta nesse momento. Essa é a melodia que te leva para dentro de você. E nesse momento, você puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Faça isso quantas vezes você achar necessário para você conseguir entrar para dentro de você. E imagine um portal de luz se abrindo diante dos seus olhos, te levando para o seu jardim secreto, aquele lugar que é só seu. Eu peço a presença de todos os mentores, guardiões, egrégoras de luz, e te convido a olhar dentro desse jardim secreto. Observe o seu jardim secreto nesse momento. Observe se existe uma fonte, um lago, ou o seu jardim é tão amplo que ele consegue ter um rio com águas correntes. Observe o teu jardim. As lembranças que são ervas daninhas, você consegue curar, arrancando pela raiz, olhando nesse momento para uma memória específica que de repente possa estar propagando uma desarmonia, uma ansiedade, uma depressão, uma angústia aí dentro de você. E nesse momento, olhe e sinta isso que te prende, que te trava. Respire. Essa memória agora está olhando para você dentro dos seus olhos, só querendo que você compreenda que você não precisa estar presa no passado, mas que também não precisa desprezá-la, porque ela aceita ser curada. E você diz: eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo e agradeço todo o aprendizado que tu me ofereceu, mas agora você está livre para seguir. Transmutando em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Em pura luz, amor e gratidão. Fazendo isso, você está abrindo espaço no teu coração, nas tuas memórias, nas tuas lembranças, para que novas memórias e novas lembranças agora justas, em harmonia com você, venha fazer parte da sua vida. Respire profundamente mais uma vez.
e busca por mais alguma coisa que você queira transmutar, tratar na raiz. Você é Deus, Criador, Criadora da sua vida, da sua realidade. Olhando em volta, uma nuvem rosa se aproxima de você. Um conforto, uma alegria tão grande. E ela entra através do seu chakra cardíaco, entregando a você alegria, uma alegria genuína como há muito tempo você não sentia em seu ser. E ela se espalha por todo o teu corpo, por todas as suas células, te trazendo um sorriso de gratidão por esse momento, de poder se visitar, de se conectar com aquilo, com aquelas memórias, lembranças que precisam ser curadas e tratadas. E você respira agradecido, sentindo cada sentimento, olhando aqueles que necessitam ser olhados nesse momento, as suas emoções. Se você estiver pronto, pronta, agradece por esse momento. Vem voltando, sentindo o seu corpo, sentindo a terra debaixo dos seus pés. Sentindo suas pernas, sua coluna, sentindo os seus braços. Se permita se acolher e agradecer ao universo, a fonte criadora de tudo que há, Deus, Pai, Mãe, vida e consciência, fechando todos os portais que necessitam ser fechados. Abra os olhos bem devagar. E esse foi o nosso momento de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez, deixa aqui nos comentários abaixo do vídeo. Me permita saber se você sentiu alguma coisa dentro de você que faça sentido. E muito obrigada por sua presença aqui no Caminho de Miríades. Sem você nada disso aqui faz sentido. E eu vou trazendo para vocês aquilo que eu vou curando em mim, que eu vou compreendendo. E eu só peço a você que aprenda a se olhar, aprenda a sentir o seu corpo, as suas emoções, os seus sentimentos. Aprenda a olhar para você com tanto amor que você não precise, que você não dependa de nada externo para poder preencher aquilo que já é seu. E assim nós vamos aprendendo a trazer para nós aquilo que é nosso, a cocriar aquilo que é nosso, que é gostoso, que dá prazer.
Vamos juntos sempre. Gratidão imensa. Muito obrigada, de verdade. Beijo de luz.